Pega a palavra de Deus, por favor. Abra comigo no livro mais difícil, que é o livro de Gênesis. Já estamos gravando já? Você que me acompanha pela Coar TV, você que me acompanha pela Anchor FM, você que me acompanha pelo Google Podcast, Spotify, pelas imagens apenas os que nos acompanham pela Coar TV. Você que está nos acompanhando por alguma ferramenta, abra comigo no livro de Gênesis, capítulo de número 3 e o versículo de número 15. Gênesis, capítulo de número 3 e o versículo de número 15. Quem encontrou, diga amém. Acharam? Está escrito assim: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso aqui é Deus falando, hein? Quem está dando esta palavra é o próprio Deus. Eu vou ler pela segunda vez, e eu quero que você repita bem alto e bem forte. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente da mulher. Diga, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Você acredita nessa palavra? Quem aqui crê, diga amém. Então desocupe as tuas mãos e vamos dar para essa palavra a mais linda, mais forte salva de palmas. Pode aplaudir. Vamos fazer isso melhorar. Vai aplaudindo, abre a tua boca e diga glória a Deus. Vamos fazer este aplauso, essa glorificação chegar até o trono do Altíssimo. Deus aqui está anunciando Jesus lá no início de tudo. Vai aplaudindo, você também que nos acompanha à distância, aplauda a Deus conosco. Pai querido e Deus amado, todo-poderoso, mais uma vez a tua palavra vai estar sendo pregada, ministrada. Mais uma vez a tua palavra vai estar sendo anunciada. E nenhum desses que aqui estão, meu Senhor, vieram ouvir palavras de homens. O homem não tem o que dizer, muito menos o que falar. Então vem o Senhor através do teu Espírito. Toma a vida do pregador, usa os lábios do mensageiro. Envia agora a tua palavra com poder e grande glória. E que esta palavra venha e traga transformação, avivamento e acima de tudo a salvação em nome de Jesus. E os que são da fé, digam amém, diga graças a Deus. Pode se assentar, minha gente. Aqui está uma conversa entre Deus, uma conversa entre Adão, Eva e também a serpente. O plano primordial, o plano de Deus, era de que todos nós vivêssemos uma vida sem sofrimento, uma vida sem doença, sem problemas, sem dificuldades, sem altos e baixos. Porque há de concordar comigo, você há de concordar comigo, que esses problemas, essas oscilações que a vida traz, elas são desgastantes, é verdade ou não é? Entristece muitas vezes o nosso coração. Mas a priori, o plano de Deus era fazer com que o homem vivesse uma vida perfeita, sem doenças, sem dificuldades, sem fome. O homem não precisaria trabalhar, bastava apenas ele estender a mão em uma das árvores que lá estivesse e ele comeria de todas as frutas existentes no jardim.
Se ele dissesse, vontade de comer isso, o único trabalho que ele teria era apenas de estender a sua mão, porque o jardim era provido de todas as frutas, de todos os frutos, de todo tipo de comida. Esse era o plano de Deus, fazer com que o homem, ele vivesse uma vida perfeita, uma vida sem nenhuma aflição ou afronta. Mas o homem, tendo dentro de si um desejo enorme de fazer a sua vontade, o homem vai estragar o plano perfeito de Deus. O homem vai escolher viver uma vida de dor, uma vida de sofrimento, porque Deus, ele disse para o homem o seguinte: olha, de todas essas árvores você poderá comer, tudo que está aqui está disponível para você, tudo. Você pode comer todas essas coisas que aqui estão. Porém, daquela árvore que é o conhecimento do fruto, o que tem o fruto do conhecimento, tanto do bem quanto do mal, daquela árvore, você não poderá comer. Você pode comer tudo, mas a única ordem que eu te dou é que dessa árvore, que tem um fruto do conhecimento do bem e do mal, você não pode tocar. E como até nos dias de hoje, toda vez que Deus, ele te dá uma ordem, um mandamento, todas as vezes que Deus, ele te dá uma instrução, a princípio, dentro do teu coração você tem vontade de obedecer. Mas toda ordem que Deus, ele dá, o inimigo das nossas almas, que tem fome na tua alma, que tem fome de te ver sofrer, que tem fome de te ver doente, que tem fome de te ver murmurar, reclamar, passar por aflições. Você lembra do que o inimigo fez com Jó? Vivendo uma vida perfeita, Jó sendo o homem mais rico de todo o Oriente, o Jó tendo uma saúde que ninguém tinha, mas o inimigo foi lá, e não se agradando com a felicidade de Jó, foi lá e investiu para que Jó perdesse tudo. Só que o que ele não esperava era que Jó era um homem temente a Deus. Podia perder a esposa, podia perder os filhos, podia perder as riquezas, podia perder as posses, mas a única coisa que ele não perdia era a integridade dele perante ao Senhor. O inimigo queria isso, é o que ele quer de você também. E o inimigo, vendo Adão e Eva felizes no jardim, vivendo uma vida perfeita, uma vida sem dificuldade, sem aflição, ele foi lá, foi conversar com a mulher e disse: é verdade que vocês não podem comer nada do que Deus, ele deixou aqui? E a mulher disse: não. Dando ouvido à serpente, a mulher disse: não, nós podemos comer de qualquer árvore, menos daquela, porque Deus disse que se nós comermos dela, nós morreríamos. E aí Satanás, transvestido de serpente, ele vai dizer assim: não, certamente não morrerás. Deus, ele sabe que se você comer desta árvore, comer do fruto desta árvore, vocês terão conhecimento do bem e também terão conhecimento do mal. E ele não quer que vocês sejam que nem ele. Ele não quer que vocês tenham conhecimento. Pega, come aqui. E a mulher foi lá, desobedeceu a Deus e comeu. Não satisfeita com isso, ela foi oferecer para um homem. E eu quero que você preste atenção, porque a estratégia é a mesma até hoje. Quantas pessoas, depois de você passar por uma situação, foram te dar maus conselhos?
Quantas pessoas chegaram travestidas de amigos, mas na verdade eram serpentes, cobras, e foram fantasiosamente te dar conselhos, e esses conselhos não eram conselhos para o bem. Quantas amigas são traídas pelos seus maridos e conversam com as outras amigas, e as amigas vão lá e dizem: coloca chifre nele também. É assim ou não é lá fora? Paga com a mesma moeda. Porque quando uma pessoa ela cai, ela não quer cair só, ela quer derrubar você também. Quando uma pessoa erra, comete um erro, na maioria das vezes, quando se desvia, afasta da igreja, ou já está dentro da igreja, porém longe de Deus, porque tem muita gente assim, dentro da igreja, porém muito distante de Deus, te chama de cantinho, vem cá, vem cá, vem cá, aí começa, soltar palavras, que na verdade não são palavras, mas sim venenos, que saem da sua boca e acaba te contaminando. É assim ou não é, minha gente? Do mesmo jeito, quando a serpente foi lá em Eva, Eva deu ouvidos à voz da serpente e passou para frente o veneno, não ficou com ela. Ela foi envenenada pela serpente, mas ela transferiu para o seu marido, para Adão. Semelhantemente, quando você é envenenado, e ao invés de você acabar com o veneno, ou cortando a cabeça dessa serpente que fica no teu ouvido, ou não dando mais ouvido às palavras que saem da boca dela, ao invés de morrer, transmite. Eva fez do mesmo jeito, passou para Adão, e a partir do momento em que ela passou para Adão o veneno da serpente, ele também caiu no pecado da desobediência e também comeu do fruto, e você conhece a história. Deus abandonou eles? A princípio não. A princípio não. Estava o homem errado, estava a mulher errada, mas Deus não abandonou eles. Deus, sabendo de todas as coisas, e sabendo que o homem tinha pecado, que a mulher tinha pecado, Deus foi procurar eles. Eu quero que você acompanhe comigo em Gênesis capítulo de número 3, e o versículo de número 9, por favor. Gênesis capítulo de número 3, e o versículo de número 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhes: onde estás? Será se Deus sabia onde é que estava Adão? Sabia, porque Ele sabe de todas as coisas. Será se Deus sabia onde estava Eva? Sabia, porque Ele sabe de todas as coisas. Mas o que Deus está fazendo aqui? Deus está dando a oportunidade para aqueles que cometeram erro confessassem seu pecado, porque a palavra de Deus ela vai dizer, não é para você pecar, mas aquele que comete o pecado, aquele que confessa que cometeu e se arrepende e não faz mais, a palavra de Deus diz que este é digno de perdão. Aquele que comete o pecado, seja ele qual for, confessa-o e se arrepende, esse é digno de perdão. Mas aqueles que cometem o pecado, não confessa, não se arrepende, o perdão não está disponível para ele. O que Deus estava fazendo aqui? Estava dando a oportunidade para Adão, para Eva, confessar o pecado e dizer: eu pequei. E aí eles vão dizer: nós estamos aqui escondidos, Senhor, porque nós estamos pelados, nós estamos nus, estamos sem roupas. E Deus, espera aí, como é que vocês sabem que vocês estão sem roupa? Ah, serpente, vocês comeram do fruto.
A única coisa que eu disse para vocês não fazerem, vocês fizeram. Eu disse para vocês que tudo isso estava disponível, menos isto. E você foi justamente onde eu disse que não era para comer. E por causa disso, vocês serão amaldiçoados. Até então, Deus não tinha abandonado Adão e Eva. Quem está compreendendo, diga amém. Se eles tivessem confessado, talvez eles estariam no jardim até hoje, e nós também estaríamos lá. Porque Deus, ele não abandonou ele. Mas pastor, Deus, ele abandona as pessoas? Você acha que Deus abandona as pessoas? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Deixa marcado aqui em Gênesis, e vamos ver o que a palavra ela diz. Vamos comigo, deixa marcado aqui em Gênesis, tá? Deixa marcado aqui. Não vou dizer o que eu acho, tenho que te mostrar o que diz a palavra. Gênesis, vá comigo lá no livro, primeiro livro do profeta Samuel, 1 Samuel, no capítulo de número 2. Aqui está a resposta para a pergunta que muitos cristãos se fazem. Deus abandona as pessoas? 1 Samuel capítulo 2, versículo de número 30. Quem achou, diga amém. Portanto, diz o Senhor, não é o profeta, não é um escritor, não é um evangelista, é o próprio Senhor. E para confirmar vai dizer assim: portanto diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade tinha dito, eu, que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente, porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Eu disse que eu queria vocês perto de mim, mas agora eu estou dizendo, eu quero vocês longe de mim. Quem está falando isso é o Senhor, o Deus de Israel. Porque aos que me honram, honrarei. Deus, ele está dizendo, todos os que me amam, eu vou amar. Todos os que me honram, eu honrarei. Porém, os que me desprezam, estes serão desprezados. Em outras palavras, os que me amam, eu amarei. Os que me honram, eu honrarei. Mas os que me abandonam, esses serão abandonados. Os que me desprezam, esses serão desprezados. Vai ter uma tradução que vai estar como a minha aqui, ó. Porém, os que me desprezam serão envilecidos. Tem alguém com essa tradução aqui? Envelhecidos? Tá? A sua está assim, filho? O que é envelhecido? Envelhecidos é mais forte do que abandonado. O significado dessa palavra envelhecido quer dizer abastardos, desonrados, humilhados. Então olha o que o Senhor está dizendo: os que me desprezam serão desprezados, desonrados, abastardos, serão humilhados, porque estão desprezando o único ser que não pode ser desprezado, que é o Senhor dos senhores. Então, respondendo à pergunta, Deus abandona alguém? Abandona. Deus abandona aqueles que abandonam a Ele. Deus, Ele insiste com a pessoa. Mas quando a pessoa de jeito nenhum quer saber dele, quando a pessoa de jeito nenhum dá ouvido a Ele, Deus deixa aquela pessoa de mão. Ele deixa aquela pessoa de mão. Não sou eu que estou dizendo, é a própria palavra. Quando Deus chegou para Adão e Eva e disse: onde vocês estão? Ele estava dando a oportunidade para Adão e Eva reconhecerem seus erros
e honrarem a Deus falando a verdade. Está conseguindo compreender, amados? Mas Deus foi, e aqui no versículo 15 ele vai lançar as maldições. Ele vai dizer para a serpente: olha, serpente, tu serás amaldiçoada e vai rastejar sobre o chão e vai comer do pó. Mulher, a tua maldição vai ser essa: quando você gerar filhos, tu vai sentir dor do parto. Dizem, e eu acredito, apesar de nunca ter parido, que a dor do parto é a maior dor que existe. Dizem que é. Eu acredito que seja, porque ela é uma maldição que veio para a mulher. A princípio, a mulher geraria filhos sem sentir dores, mas por conta da desobediência, Deus ele disse: olha, mulher, a partir de hoje, quando gerar filhos, vai sentir a dor. E a maldição para o homem foi: tu vai trabalhar. O castigo, hein? Homem, tu vai trabalhar, do suor do teu rosto tu vai comer. A terra que antes te dava comida de graça, agora para te dar comida, primeiro você vai ter que plantar, semear, regar, cultivar, cuidar, para ela poder trazer o fruto para você. Então do suor do teu rosto comerás. É por isso que o trabalho muitas vezes te cansa, porque o trabalho foi um castigo de Deus. Mas aqui Deus ele já estava, eu vou encerrar a mensagem, Deus ele já estava falando o seguinte: vocês cometeram tal pecado. Mas no início, em Gênesis 3,15, vá comigo já para a gente caminhar para o encerramento. Ele vai dizer assim: e por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus aqui, no princípio do pecado da humanidade, Deus já estava falando para todos aqueles que iriam pecar depois, que haveria um Salvador, que viria para poder nos limpar e nos purificar de todos os nossos erros, de todos os nossos pecados. Deus já estava dizendo: olha, serpente, a tua semente vai ferir o calcanhar dele, mas ele, que é a semente da mulher, vai ferir a tua cabeça. Deus estava falando de um Salvador, e esse Salvador era, fala comigo, a semente da mulher. E Jesus é essa semente. Você viu que na história, Maria ela foi visitada pelo Espírito Santo, e após essa visitação ela engravidou do Senhor Jesus, e não teve a participação do homem com Maria, foi o Espírito Santo quem a engravidou. Por isso que é a semente da mulher. Deus estava dizendo que o Salvador não teria pai aqui na terra, seria fruto apenas da semente da mulher, e queria colocar inimizade entre a serpente e a sua semente, porque Deus também já estava dando uma ordem: as trevas não vão se misturar com a luz. A serpente da mulher vai incomodar todos os inimigos. Por isso que Jesus foi um incômodo para todos os religiosos, para todos os servos do inimigo. Por onde Jesus passava, arrumava inimizades, não por causa dele, mas por conta da luz que tinha nele, que incomodava a treva que havia nos demais. Quem compreende, diga amém. Então, lá em Coríntios, último versículo que eu vou ler, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 15, e no versículo de número 20, Deus ele vai trazer uma revelação muito forte. O pecado veio, a morte veio através de um homem. Por causa de Adão, por causa de Eva, o pecado veio. Você sofre culpa de Adão e Eva. Ah, pastor, quando eu encontrar com ele, eu vou ter uma conversa com ele. Mas se você estivesse lá, você não faria diferente, faria a mesma coisa. Se eu estivesse lá, também faria a mesma coisa. Porque Adão e Eva não representam uma pessoa. Adão e Eva representam
a humanidade. Não, eu faria diferente, não faria. Quantas vezes Deus te ensinou aqui nesse altar e você fez diferente do que foi ensinado? Quantas vezes Deus usou o teu pastor, usou um obreiro, usou alguém para subir no altar e te dar instruções, e você fez tudo o contrário do que Deus te orientou aqui? Quer dizer que Adão e Eva não representam uma pessoa, representa a humanidade. Mas Deus ele vai dizer aqui, olha, 1 Coríntios capítulo 5, versículo de número 19, para dar contexto. Se nós esperamos em Cristo só nessa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Se coloca de pé no seu lugar, por favor, se você pode. O Senhor, Ele vive para todo sempre. Ele reina e Ele vive para todo sempre. Você que me acompanha pela internet, que Deus te abençoe, Deus te guarde. Aceite Jesus na sua vida e saiba que só Cristo pode te perdoar dos seus pecados e te purificar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.